And you got your independence in 1776. E você fala que você conseguiu a sua independência em 1776. And you've been celebrating it with firecrackers and so forth ever since. E daí desde então você tem celebrado com fogos de artifício. So, next 4th of July, let's set off some firecrackers. Então, quando a gente chegar no próximo 4 de julho, vamos celebrar com fogos de artifício. And that'll be proof that it all happened. Isso vai ser prova de que isso realmente aconteceu no Brasil. But you say, we didn't do it last year. Mas você fala, mas olha, a gente não fez isso ano passado. We didn't do it the year before. E o ano retrasado a gente também não You fez. understand, you couldn't just invent something like Entende? this. Você não consegue inventar uma circunstância dessa. God says, you will keep this. Deus fala, você vai guardar isso. And your children want to know, what is this about? E seus filhos vão querer indagar o que é isso, a respeito do que nós It's a estamos fazendo. remembrance that you were delivered from Egypt. E é uma lembrança que vocês foram todos libertados do Egito. So, who was delivered from Egypt? Quem foi libertado do Egito? Who keeps the Passover? Quem que guarda a Páscoa? The Jews. Os judeus. That land belongs to them, Aquela terra pertence a eles, not to anybody else. a ninguém mais. Okay, it's very important. Isso é muito importante. Now, I've got to move fast. Eu tenho The que Hebrew correr. prophets also indicted Israel with its sin. Sabe, os profetas hebraicos também indiciaram Israel com seus pecados. And they foretold a Messiah. E eles profetizaram o Messias. Just as you needed to be delivered from Egypt, Assim como vocês precisavam ser libertos do Egito, you're going to need to be delivered from your sins. vocês vão ter que ser libertados dos seus pecados. But much is going to happen before he comes. Mas muito há de acontecer ainda antes que ele venha. It foretold this great conflict we have today. E foi profetizado todo esse grande conflito que nós temos hoje. And we talked about anti-Semitism. E nós falamos de antissemitismo, It's incredible e é uma coisa incrível what has been going on. o que tem acontecido. Arafat, Arafat, he held all the records for terrorism. sabe, ele tem todos ele tem toda a responsabilidade pelos terroristas. No, not responsibility. You Record. said records. Mean he keeps the records. No. He is the one that did the most. He wanted the most. Okay. Right. Arafat, ele é daqueles que mais praticou o terrorismo. Not just 4 airplanes, Sabe, não foram só 4 aviões, 40 passenger airplanes. foram 40 passenger 40 passenger foram 40 aviões de passageiros. The most people killed in an airport. Sabe, foi o número maior de pessoas que foi morto no aeroporto. The largest number ever held for ransom, 300. Sabe, o número maior que foi sido posto por recompensa foram 300. Largest ransom ever paid. Sabe, foi o maior resgate pago. $5 million paid to Arafat by Lufthansa. Sabe, foi 5 milhões de dólares que foi pago a Arafat pela Lufthansa. So, does the world condemn him? Será que o mundo está condenando esse Oh, he's fato? a hero. Ele é um herói. He gets the Nobel Peace Ele Prize. recebe o Prêmio Nobel da Paz. He's a great statesman. Ele é um ótimo homem de Estado. He's honored by the E UN. ele até é honrado pelas Nações Unidas. When he calls for the destruction of Israel in front of the UN, they give him a standing ovation. Quando ele lá proclama a destruição de Israel lá nas Nações Unidas, ele recebe salva de palmas de pé. Because there is such hatred Porque of Israel. existe um ódio grande por Israel. And we explain why, because Satan must destroy them. E a gente explicou por quê? Porque Satanás quer destruir Israel. Okay, but now we must come to something else Mas nós temos que chegar a algo mais if agora, we're going to get to the gospel. se a gente quer chegar no Evangelho. I can tell you that the conflict in the Middle East is the least of Arafat's concerns now. Eu te falo que o conflito lá no Oriente Médio é a preocupação menor de Arafat. He died. Ele morreu, He's in hell, ele está lá no inferno and he is suffering e ele está sofrendo for all of his murders and wickedness. por todos os seus crimes e maldade. And he will be there forever. E ele vai estar lá para sempre. So, we talked a lot about this conflict over there, Sabe, nós falamos bastante sobre esse conflito que se dá lá, but there's something more important. mas tem algo mais importante. God's ultimate plans Sabe, o plano máximo de Deus and what will happen to you e aquilo que vai and acontecer a to você me e a mim ultimately. no final.
Now, the nations of the world are going to come under God's judgment. Sabe, as nações do mundo vão estar todas sobre o jugo de Deus, sobre o julgamento de Deus. We've talked about that. E nós falamos sobre isso. Amazing prophecies. São profecias incríveis. God said, "You're going to divide my land. Deus fala, vocês vão dividir a minha terra. All the nations will join together to divide my land." Todas as nações vão se unir para dividir a minha Remember, terra. the United Nations did that. E nós sabemos que as Nações Unidas fez isso. Every peace proposal, Israel give them more land. Sabe, e toda a proposta de paz é vamos dar a eles mais terra. And God is angry. E Deus está bravo. And we give you verse after verse where he says he's going to punish the nations of this world for what they've done to Israel. E eu posso citar versículo após versículo de que ele quer punir as nações por estarem fazendo isso. Now, they'll be severely punished at Armageddon, E vai ser uma punição severa lá no Armagedon. but the punishment will last eternally. E além disso, a punição vai durar uma eternidade. And that's something that you and I must escape as well. E é uma coisa que eu e você temos que escapar com certeza. Hates evil, forgives sinners. Como pode um Deus justo, que odeia o pecado, perdoar pecadores? A judge can't say, "Oh, well, I'm very sympathetic with the defendant. Sabe, um juiz não vai poder falar, eu simpatizo muito aqui com a pessoa que está sendo I'll just forgive him." acusado, e eu vou simplesmente, God himself can't forgive. sabe, eu vou simplesmente perdoá-lo. He has pronounced a penalty. Sabe, Deus ele pronunciou uma pena, And for him then to just remove that, e para ele simplesmente remover essa pena, "Oh, that's okay. tudo bem, I'll let you go this time." eu deixo você passar dessa vez. That's unjust. Sabe, isso não é justo. He would be a partner in crime. Ele of this seria um person. parceiro de crime. He has spoken. Ele falou, There is a law, e tem uma lei, and that law must be honored. e aquela lei tem que ser honrada. Then how is God going to forgive us? Então, como Deus pode nos perdoar? Is there any hope? Tem alguma esperança? The Bible offers salvation through Jesus Christ. A Bíblia oferece então a salvação através de Jesus Cristo. But it's on God's terms. Mas você tem que obedecer os termos de Deus. You don't negotiate with God. Você não negocia com Deus. You don't say, "Well, God, I think that's too narrow-minded. E você não pode falar, Deus, eu estou achando que esses termos são muito restritos. I think you ought to adjust a few things O here senhor and tem que there." ajustar algumas coisas para mim aí, por favor. If you want forgiveness, Se você quer perdão, you'll have to find out God's terms. você tem que achar esse perdão nos termos de And Deus. then you will have to conform to them. E daí você tem que se conformar com eles. And this is where religion gets its hand in the pot. E é dessa maneira que a religião consegue entrar aqui no pote. Religion is a franchise. Sabe, a religião é como se fosse uma franchise. Uma The- franquia, desculpa. The religious leaders want to be the middleman. Sabe, aqueles líderes religiosos, eles querem ser aquelas pessoas que fazem a negociação ali no meio da franquia. Charge you a commission. Eles vão cobrar uma comissão de você. We probably have some former Catholics here. Nós temos algumas pessoas aqui que talvez foram católicas, Well, I think you know about this. e eu creio que você entende o que eu estou falando. They will sell you an indulgence, Sabe, eles vão vender para você uma a indulgência. mass card if the person is dead. A mass card? Mass card. Um Card. cartão de missa. Yes. Cartão de missa. And you put that on the altar with the offering, Daí você põe aquilo lá no altar com uma oferenda, and the priest will say a mass, e daí o padre vai celebrar a missa, and then their suffering will be reduced in purgatory. e daí o sofrimento vai ser reduzido lá no purgatório. Now, I often say to Catholics sitting next to me on airplanes, E eu geralmente falo para os católicos que se sentam ao redor de mim lá quando eu estou voando, because I don't have time to beat around the bush. sabe, eu não tenho tempo de ficar rodeando, eu sou direto. If Catholics believed what the Bible says, the Catholic Church is out of business. Sabe, se os católicos acreditassem no que a Bíblia fala, a Igreja Católica ia ser um comércio falido. You don't need a middleman. Você não precisa ir do You intermediário. don't need somebody re-offering Jesus over and over. Você não precisa de um intermediário aqui reoferecendo Jesus vez após vez. He was offered once and for all. Ele foi oferecido de uma vez por And todas. this is what I wish we could turn to it, but we can't. Eu gostaria de ir lá, mas a gente não tem tempo. Hebrews 9 and 10. Hebreus 9 e 10 It talks about the Old Testament sacrifices. fala dos sacrifícios lá do Velho Testamento.
they had to be offered again and again and again. Eles tinham que ser oferecidos vez após vez após vez. Now, these sacrifices were a picture of the sacrifice Christ would make. E esses sacrifícios eram a figura do sacrifício que Jesus faria. And it says clearly, and it's logical, E fala claramente, e é muito lógico, the fact that they had to be offered again and again proved they couldn't take away sin. pelo simples fato deles terem que ser oferecidos vez após vez, eles não podiam tirar o pecado. If there was a sacrifice that paid the penalty for our sins, Se houvesse um sacrifício que pagasse a pena pelos nossos pecados, it wouldn't have to be offered again ele não teria and que ser again. oferecido novamente. Now, in contrast to these animal sacrifices in the Old Testament, Mas em contraste a esses sacrifícios de animais no Velho Testamento, these were all pictures of Christ, the Lamb of God. eram todas representações de Cristo, o Cordeiro de Deus. It says, by one sacrifice, Nós lemos por um sacrifício he paid somente. the full penalty for our sins. Ele pagou toda a pena pelos And nossos only on that pecados. basis could God forgive us. Sabe, somente dessa maneira Deus poderia nos perdoar. Now we have other problems that enter in Mas nós temos alguns outros problemas from various religious groups. de vários grupos religiosos. Turn to, well, before we do that, go back to Genesis 22. Antes, vamos lá para Gênesis 22. It's very clear É muito claro, all through the scriptures nas Escrituras todas, who this Messiah would be. quem esse Messias seria. He had to be God. Ele tinha But now que keep your finger there ser Deus. and go to Romans chapter 9. Fica com seu dedo lá em Gênesis 22 e vamos para Romanos 9. My wife says you get people keeping, they run out of fingers A soon. minha filha, a minha esposa fala, olha, você deixa as pessoas sem dedo, de tanto dedo que você pede para eles marcarem. We have a group of people called Calvinists. Nós temos um grupo de pessoas chamados calvinistas. The Calvinists deny what we've been seeing in the Bible about Israel. E os calvinistas negam o que nós temos visto na Bíblia sobre Israel, This is called Reformed theology. chamada de teologia reformada. They say the church has replaced Israel. Eles falam que a igreja ela tomou o lugar de Israel. God says it's an everlasting covenant. E ele fala que esta é uma aliança perpétua. John Calvin and the Calvinists say, no, it was until the church would replace Israel. João Calvino fala que não. João Calvino fala que essa aliança ela acabou quando a igreja tomou o lugar de Israel. And one of their favorite passages is Romans 9. E uma das passagens favoritas que eles usam é Romanos 9. You could read verses 11, 12, and 13. Nós lemos lá versículos 11, 12 e 13 do capítulo 9 de Romanos. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já que fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. And Calvinism says, you see, God has decided to save some people and damn the rest. Os calvinistas falam que Deus decidiu salvar algumas pessoas e condenar outras. Jacob have I loved, Esau have I hated. Sabe? Como Jacó, eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. I'm trying to show you the importance of knowing the entire Bible. Eu estou mostrando para vocês a importância de conhecer a Bíblia como um todo. Now, notice what it says in verse 13. Nota o que fala aqui no versículo 13. As it is written. Como está escrito. When the Bible says as it is written, you must find out where was it written. Sabe, quando você lê aqui na Bíblia como está escrito, você tem que buscar lá onde foi escrito. This is not quoting from Genesis. Ele não está aqui se referindo a It Gênesis. is not even about the individuals Jacob and Esau. Não está nem falando dos indivíduos aqui, das pessoas de Jacó e Esaú. It has nothing to do with their personal salvation. Não tem nada a ver com a salvação pessoal deles. This is quoting from Malachi 1. Ele está se referindo a Malaquias, capítulo 1. And you can read that in your leisure. E você pode ler isso aí no seu lazer. It's not talking about Jacob and Esau as individuals. Não está falando de Jacó e Esaú como indivíduos. It's talking about the nations descended from them. Está falando das nações que foram descendentes deles. Now, to verify that further, Agora, para nós verificarmos isso ainda melhor, go back to Genesis vamos para Gênesis 25. 25. Rebecca is pregnant. Rebeca está grávida
And she's going to give birth to twins. E ela vai então dar luz a gêmeos. And read verses 22 and 23. Vamos ler lá, ler os versículos 22 e 23. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. There's a struggle between Jacob and Esau in her womb. Sabe, tem aí uma luta entre Jacó e Esaú lá no ventre. And she asked God, what does that mean? E ela pergunta a Deus: o que quer dizer isso? God doesn't say, oh, I'm going to save Jacob and I'm going to damn Esau. Ele não fala: eu vou salvar Jacó e vou condenar Esaú. He says, 2 nations are in your womb. Ele fala: 2 nações estão no seu ventre, 2 manner of people. 2 tipos de pessoas. And one people will be stronger than the other. E um povo será mais forte que o outro. That's the Jews. São judeus. The Esau, that's Edom. E em Esaú nós temos o povo de Edom. And the elder shall serve the younger. E o mais velho vai servir o mais moço. If this is a prophecy about Jacob and Esau as individuals, Se esta é uma promessa como para Jacó e Esaú como indivíduos, it is a false prophecy. é uma profecia falsa. Because Esau, as a man, never served Jacob in their lifetime. Porque Esaú, como homem, nunca serviu Jacó durante a sua vida. But Edom served Israel. Mas Edom serviu Israel. And Israel was stronger than Edom. E Israel era mais forte que Edom. Now, Israel is an example of God's grace. So I should finish. You can't use Romans 9 about Jacob I loved, Esau I hated. Sabe, então você não pode usar esse versículo aí de Romanos 9 para tentar provar esse ponto. To teach, well, God loves some people and he hates others. Você não pode usar esse versículo para falar que Deus amou umas pessoas e odiou outras. And he chooses some for heaven and the rest for hell. E que ele escolhe algumas pessoas para ir para o céu e algumas pessoas para ir para o inferno. Not what it says. Não é isso que diz aqui. Over and over the Bible says. Sabe, em vários lugares a Bíblia nos diz, He wants all men to be saved. ele quer que todos cheguem à And salvação. to come to the knowledge of the truth. Ele quer que todos cheguem a conhecer a Then verdade. why don't they all get saved? Porque nem todos são salvos. Because you have to make a choice. Porque você tem que fazer uma escolha. Now, it's very clear all through the Old Testament. Sabe, é muito claro no Velho Testamento todo, And we have to come back and talk about this evening. e nós vamos retornar e falar mais sobre isso hoje à noite. Because our topic is seeking and knowing God. Sabe, porque o nosso tópico aqui é de seguir e conhecer a Deus. God reveals himself through Israel. Sabe, Deus se revela através de Israel. Go to Genesis 22. Vamos lá para Gênesis 22. And notice what God's, in verse 2, he says, No versículo 2 ele fala: just repeat what I say, take now thy son, thine only son Isaac. toma teu filho, teu único filho Isaque. What do you mean only son? O que quer dizer único filho? Well, there was Ishmael. Tinha Ismael antes, Now, this is the only son God mas recognizes. esse é o único filho que Deus reconhece. It says, you're going to offer him on a mountain that I'll show E you. você fala, você vai oferecê-lo numa montanha. That happened to be Mount Moriah. E tinha que ser o Monte Gloriade. And that is where the temple was eventually built. E esse lugar é onde o templo foi eventualmente construído. Amazing. Incrível. Well, the son, of course, Isaac says, well, but Father, we've got the fire, we've got the wood. E o filho fala lá para o pai, Isaac fala: nós temos a fogueira, nós temos os galhos, aqui a madeira. Where's the lamb for the sacrifice? E aonde está o cordeiro para o sacrifício, pai? Verse 8, you can read it. 8. E no versículo 8, respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguirão ambos juntos. God himself will be the lamb. Deus, ele próprio será o cordeiro. And we have to come back and refer to that tonight. E nós vamos voltar e nos referir novamente a essa passagem hoje à noite. You want to know God? Você quer conhecer Deus? You're seeking God. Você está buscando Deus? He's the God of Israel. Ele é Deus de Israel. He's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. He's the God who revealed himself in the Old Testament. Ele é Deus que se revelou através do Antigo Testamento. And he's the God who came to this earth Ele é Deus que veio a essa terra to pay the penalty for our sins. para pagar
a pena pelos nossos pecados. And that is laid out so very clearly in the Old Testament. E isto está tão claro descrito no Velho Testamento. And we must come back and talk about that this evening. E nós vamos voltar e falar mais sobre isso esta noite. God himself will come and die for man? Deus, Ele próprio, vai vir e morrer pelos homens? Yes. Sim. And in John 8, Jesus said to the Jews, E lá em João 8, Jesus fala aos judeus: if you don't believe that I am, se você não crê que eu sou, and I don't know about your Bible, but in the King James it says I am he, que eu sou Ele, diz na minha Bíblia, but he is in italics. e esse está em letra maiúscula, It's not in the original. não está no original. Jesus is saying, you don't believe that I am the I am. Se você não acredita que eu sou quem eu sou, When God revealed himself to Abraham, por que então Deus, I'm sorry, to Moses, quando Ele se revelou a Moisés, Moses said, what's your name? Moisés perguntou: qual é o seu nome? God said, I am. Deus falou: eu sou Yahweh. Yahweh. That's my name. É o meu nome. The I am. O eu sou, The ever-existent one. o que sempre existiu. And you remember, Jesus used that same expression E Jesus então usou essa mesma expressão, in a way you wouldn't dare to use it. sabe, de uma maneira que você nunca se atreveria a usar. You could say, I am a man, Você pode falar: eu sou um homem, I am a woman, eu sou uma mulher, I am an accountant, or I am a banker, or eu sou um whatever. banqueiro, um contador. But Jesus said, before Abraham was, I am. Jesus falou: antes que Abraão fosse, eu sou. I'm the I am. Eu sou o eu sou. And Jesus said, you don't believe that I am God. E Jesus falou: se você não acredita que eu sou Deus, Come in the flesh to die for your sins. Come as a man to die for your sins. que eu vim como homem para morrer pelos seus pecados, You will perish. você vai então perecer. You will be lost forever. Você vai ficar perdido para And sempre. there are many people who call themselves Christians, E tem muitas pessoas que se chamam cristãos and they don't want to acknowledge that. e eles não querem reconhecer isso. Now, we come back and we'll have to deal with this in more depth tonight. E nós vamos lidar com esse assunto mais em profundidade, Seeking and knowing God. buscando e conhecendo Deus. Well, then, what's all this talk about Israel? E o que é esse assunto todo de Israel? We're supposed to be talking about the Messiah. Nós devíamos estar falando sobre o We're Messias, talking about the non-negotiable ou gospel. falando do evangelho não negociável. Where does Israel fit into this? Aonde que Israel se encaixa em tudo isso? Why are they the major subject of the Bible? Por que eles é o assunto principal da Bíblia? Well, they're a picture of all mankind. Realmente esta é a foto de toda a humanidade. Rebellious, Rebelião, stubborn, sabe, aquela teimosia, stiff-necked people. aquelas pessoas teimosas. That's not anti-Semitism. Sabe, isso não é antissemitismo, That's what the Hebrew prophet said. é o que o profeta hebraico disse, This is what God said. é o que Deus falou. But they're no worse than any of you. Sabe, mas eles não são piores do que nós. See, some people say, those Jews over there in Israel, they don't deserve to be over there. Sabe, algumas pessoas falam: aqueles judeus lá em Jerusalém, eles não merecem estar lá. Do you deserve salvation? Você merece salvação? It's only by His mercy that He É saves. simplesmente através da sua misericórdia. So Israel, the most rebellious people, Então Israel é o povo mais rebelde. Mount Sinai, O Monte Sinai, God just gave them the Ten Commandments. They heard it from His own mouth. sabe, Deus deu a eles os 10 mandamentos, eles ouviram diretamente da boca de Deus. The first commandment, you will not have any other gods. Sabe, o primeiro mandamento: você não vai ter nenhum outro Deus. And Moses hasn't come down from the mount, E Moisés não tinha nem descido da montanha, and they have made a golden calf eles já tinham feito um bezerro de ouro. and said, oh, these are the gods that delivered you. E falando: esse é o Deus que nos libertou. That's why when Moses came down, he smashed the tables on which God had written the law. Por isso que quando Moisés desceu, então, ele quebrou aqueles mandamentos, aquelas tábuas lá no bezerro. They heard God speak audibly the Ten Commandments from the mount. Sabe, eles ouviram Deus, aqueles mandamentos vieram da boca de Deus lá na montanha. And they promised to keep them. E eles prometeram então guardar aqueles mandamentos. And Moses hasn't come down from the mount, and they've broken the first E commandment, Moisés não tinha nem descido com os mandamentos que eles esperavam, e eles já tinham quebrado o along with mandamento. a few others. Sabe, com mais uns outros mandamentos que eles quebraram Now também. people say, if God would just talk to me with an audible voice, Sabe, algumas pessoas falam: se Deus viesse pessoalmente e falasse comigo com uma voz, then I could believe. daí então eu acreditaria. Well, if you heard an audible voice right now, I am God, worship me. Sabe, se você ouvir a voz dele: eu sou Deus, venha me adorar.
How would you know that was God? Como você ia descobrir que era Deus? We have a psychiatrist sitting over here. Nós temos aqui um psiquiatra sentado aqui, He says that was just a delusion of your e mind. ele vai falar, é só uma ilusão da sua mente. And he's been talking about God speaking, and now you imagined it, you hallucinated. Ele ia estar explicando para você, ele estava falando de Deus, aí de repente você começou a ouvir a voz de How Deus. did you know it was really God? Como você ia descobrir que era Deus? We got somebody pops his head up over here. Nós temos alguém que bate sua cabeça aqui, He says, it's the demon I worship. He talks to me like that all the e time. ele falou, esse é o Deus esse é o demônio que eu fico adorando, ele fala comigo o tempo todo. And we've got a real skeptic over here. Nós temos aqui do outro lado uma pessoa que é muito Over cética, here. ou também aqui. He says, look, it was just a chance. A couple of claps of thunder got together up there, and it just formed these words. E aquele cético vai falar, não tem